Graça e paz, queridos. E hoje o nosso tema da nossa palavra é Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. E vamos ler dois versículos. Eles se encontram no livro de Tiago, capítulo 1. O primeiro eu acho que já deve estar na tela, é Tiago 1, 5. E o outro eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, principalmente os homens. Abram a Bíblia de vocês, os homens somente. Em Tiago 1, versículo 16. E nós vamos refletir nessas duas palavras que o Senhor tem para os nossos corações. Já louvamos, já cantamos, exaltamos o nome do Senhor. Agora vamos para a palavra de salvação. Feche seus olhos, queridos, e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que temos de te louvar e exaltar o teu santo nome. Sê conosco, abre a nossa mente, meu Pai. Como diz a tua palavra, abre a nossa mente. Derrama sobre nós sabedoria, bênção, graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Eu estava refletindo nesse versículo de Tiago, quando ele diz: amados, não permitam ser enganados. Queridos, nós estamos no século 21. Já se passaram 21 séculos desde que o Senhor Jesus esteve conosco aqui na terra. São 21 séculos. Muitas águas já rolaram. Muitas coisas aconteceram. O homem, ele não é mais inteligente do que aquele homem do passado. Mas ele tem mais ferramentas e mais possibilidade de ser um homem muito mais inteligente. Depois que o Senhor Jesus passou por aqui, grandes coisas aconteceram, queridos. Grandes avivamentos aconteceram no nosso meio. Muitas heresias, muitas bobagens, muitos falsos profetas já apareceram no meio de nós. O homem já foi à lua, já voltou. Já foi de novo, não voltou. E é hora da gente acordar, queridos. É hora da gente, como cristãos, como servos do Senhor, é hora da gente começar a tomar atitude com Deus. E atitude que transformam nossas vidas. Atitudes que fazem de nós pessoas melhores cada dia mais. O homem que você é hoje, a mulher que você é hoje, não é mais aquela criancinha de 20, 30, 40 anos atrás. Não, você hoje é uma outra pessoa, tem nada mais com aquela criancinha. O homem que você é hoje não é mais aquele jovem de 20 anos, de 15 anos, não. Hoje você é um outro homem, tem uma outra mentalidade. Aprendeu muita coisa. E o conjunto da obra que você aprende é que vai fazer você transformar, é que vai fazer tomar decisões, é que vai fazer você tomar decisões, e decisões boas, como disse o profeta Josué. Decidam bem para que vocês vivam. Decidam bem para que vocês vivam.
Eu não tenho condições de passar a vida toda sentada no banco de uma igreja, sentado no banco de uma igreja, lendo a Bíblia, fazendo uma escola bíblica dominical, sem que eu consiga dar um fruto, queridos. É necessário que o desenvolvimento do meu aprendizado, ele gere frutos. Ninguém fica a vida toda numa universidade estudando. Chega um ponto em que ele está preparado. Ainda que mal, mas ele está preparado. Ainda que meia boca, mas ele ainda está preparado. Então, é hora da gente acordar. É hora da gente pensar bem. Eu vivo no século 21. As coisas estão muito fáceis de acessar. As informações, elas chegam com uma velocidade muito grande. Informações que vêm para o bem e informações que vêm para o mal. Mas cabe a você discernir, tomar decisões e atitudes sobre aquilo que você lê. Cabe a você avaliar o conteúdo de uma pregação, de uma palavra. Cabe a você analisar, será que isso procede de Deus? Será que isso realmente é da vontade de Deus ou é mais uma estratégia de marketing para lotar a igreja? Será que isso vem realmente do coração do Senhor para nossas vidas? Ou será que isso é mais uma onda que está impactando pessoas? Essas perguntas movem o mundo, queridos. E se movem o mundo, elas podem mover também o coração de vocês. Hoje eu estava analisando esse versículo, essa passagem bíblica de Tiago, quando ele diz, olha, não permitam ser enganados. Vocês já são maduros, pessoas experientes na fé, passadas na casca do alho, e aquele que é neófito, que é novo na fé, peça a Deus que Ele dá sem questionar, sem lançar isso no teu rosto, ou seja, sem lançar isso na tua cara. Peça a Deus discernimento da palavra. Ocorre que muitas vezes, querido, a gente vem na igreja naquela sede, porque a irmãzinha, a canela de fogo, o cuspidor de fogo, ele chega com você e diz, olha, está acontecendo ali um movimento que é de explodir. E você muitas vezes vai movido pela palavra da pessoa, mas sequer você fez uma análise em cima daquilo ali. Sequer você parou para avaliar as consequências, os riscos e a possibilidade daquilo ali ter algum tipo de fundamento para com a palavra de Deus. Mas você muitas vezes vai pela emoção. E pela emoção, queridos, a gente ouve muitos testemunhos ou testemunhos, eu sei lá, pessoas que viram coisas que eles não conseguem discernir. E isso é muito perigoso, queridos. Porque Jim Jones, em 1978 ou 79, ele levou 900 e poucas pessoas a um suicídio coletivo em nome de uma visão. As pessoas viram e morreram muita gente, queridos. Nós estamos no século 21, ano 2024, aliás. Está na hora da gente acordar, queridos, e começar a rever os nossos conceitos religiosos. Está na hora da gente comer Bíblia, riscar a Bíblia, rascunhar, perguntar, questionar. Deus não vai ficar de maneira nenhuma chateada com você. Mas está na hora da gente começar a mudar os nossos padrões e parâmetros.
Esses dias alguém falou sobre uma reportagem que saiu que existe mais igrejas do que a soma de todos os bares. Eu não lembro quem falou isso aqui na igreja. Todas a soma de bares e de uma série de coisas aí, eu não lembro mais o que era. Mas o que ele está dizendo em síntese é que há uma quantidade muito grande de igrejas. Muito grande de igrejas. E isso nos leva a questionar alguns pontos, querido. Nos leva a meditar em alguns pontos. Será que esse número todo que tem realmente são igrejas? Será que esse número imenso que saiu aí na mídia, ele faz parte realmente do corpo de Cristo? Ou é mais uma aventura, alguém que teve uma dessas revelações aí de Jim Jones? Será que essas pessoas estão comprometidas realmente com outras pessoas? São coisas que a gente precisa questionar, querido. São coisas que nós precisamos fazer uma análise. Será que isso está dentro dos padrões de qualidade? Será que isso está dentro da palavra de Deus? Ou é apenas um movimento que vem hoje e amanhã a gente já não lembra mais, já esqueceu? Quantos movimentos já se levantaram e muitas vezes você surfou na onda do movimento e hoje não existe mais nem resquício daquele movimento. Esses dias mesmo eu estava falando com o Uber sobre um grande movimento que houve aqui na década de 90, e ele até lembrou do movimento, mas hoje já nem se fala mais. Então são movimentos que vão aparecendo e vão sumindo ao longo do tempo e deixam marcas profundas. Pessoas que criaram uma ojeriza pelo Evangelho, ele não quer mais nem saber do Evangelho, porque foram marcadas talvez por uma irmãzinha cadeira de fogo, por um irmão que trazia uma mensagem lá do céu, e talvez por alguma outra informação, e aquilo arruinou a vida dessa pessoa, porque ele passou a confiar, ele colocou o coração dele naquilo ali. E isso é muito triste, queridos, quando você se propõe a falar essas coisas, mas nós precisamos aprender a isso aí. A Bíblia diz: provai os espíritos. Havia um povo na época de Cristo chamado os bereanos, que eles observavam a palavra do Senhor, eles estudavam a palavra do Senhor, não eram levados por simples emoção ou modismo, porque aquilo estava na moda ou aquilo estava legal, eles estavam surfando naquela onda. Não. Mas porque eles sentiam a necessidade de averiguar se aquilo ali viria ou não viria do Senhor, queridos. E a gente fazendo uma reflexão, você observa que, por exemplo, em Manaus, nós vamos ter aproximadamente 30, 40 mil igrejas. Talvez você se espante. Tudo isso, eu creio que nós temos aí de 30, 40 mil igrejas. No ano de 2005, aproximadamente, uma igreja aqui em Manaus, ela realizou um censo eclesiástico para fazer um levantamento de quantas igrejas tinham em Manaus. E arrolaram todas as igrejas. Tudo aquilo que se denominava igreja foi arrolado no censo, e naquela época o censo bateu 22 mil e alguma coisa. Então eu já estou esticando para o ano de 2023, onde já se passaram quase 20 anos.
E estou acreditando que já está chegando aí a 30 mil igrejas, mais ou menos. Mas será que nós podemos dizer que nós estamos crescendo? Será que nós podemos dizer, olha, o Evangelho do Senhor está avançando? Nós vemos, de fato, o reflexo desse Evangelho crescendo aqui na cidade? Há, de fato, os frutos desse Evangelho surgindo aí? Dias atrás, eu estava meditando numa situação de uma pessoa que precisou ir ao médico. E o único local, o único médico que ele encontrou, ele pertencia a um hospital, que ele é de uma igreja. E ele descobriu que a consulta era aproximadamente R$2.000. Eu disse a consulta, não era a internação. Se fosse somar a internação, consulta e o tratamento, isso beirava 30, 40 mil reais. E aí eu estava dando uma analisada nas escolas. Nós temos milhares de escolas em Manaus, com o título lá, Escola São Fulano de Tal, Escola Evangélica Fulano de Tal, Escola Cicrano, Escola isso, Escola aquilo. E as escolas, elas fazem questão de colocar o acréscimo lá da denominação dela. O problema, queridos, é que uma escola dessa, um jardim de infância, um pré-escolar, eu estou meio desatualizado aí da grade curricular, mas um pré-escolar, um pré-alfabetização aí, chega a R$2.000. Eu disse R$2.000, e são da igreja, cara. E aí eu te pergunto, que igreja é essa que saqueia o povo? E tem mais um agravante, uma igreja dessa, ela recebe subsídio do governo. Existe ali um subsídio do governo para bancar parte dos gastos daquela escola. E em nome de Deus, a escola está lá com esse preço astronômico. Se você procurar uma outra escola de excelência em Manaus, que sequer tem denominação envolvida, o preço está muito mais baixo e não tem subsídio do governo. Então eu pergunto, camarada, meus amados, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que amor ao próximo é esse que nós estamos vivendo? Será que uma criança que mora numa comunidade como essa tem condições de se matricular numa escola dessa? Jamais, queridos. Será que se uma pessoa estiver passando mal e procurar um hospital desse, ele tem condições de ser atendido? Jamais, queridos. E você vai talvez me perguntar, mas França, a igreja não é obrigada a prestar um assistencialismo, não. É sim, queridos. Ela é obrigada sim a prestar um assistencialismo. Ela não é obrigada a ser um assistencialismo como um todo, mas nós somos obrigados sim a prestar um assistencialismo. E além disso, muitas instituições são desonestas porque recebem do Estado subsídios para poder alavancar os seus negócios. Recentemente, acho que ontem saiu no jornal, o governo do estado do Amazonas vai investir milhões na construção de uma instituição religiosa que tem na cidade de Manaus, no centro da cidade, porque está tomada por hippies. Está envergonhando o centro. Milhões que poderiam ser investidos na saúde, queridos. Porque a igreja que o Estado está investindo é uma das igrejas mais ricas do mundo.
mas o Estado resolveu investir uma grana legal lá na igreja. Milhões vão ser retirados da saúde, da segurança. E eu te pergunto, que evangelho é esse que nós estamos vivendo, querido? Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? E sabe, o mais triste de tudo, culpado da situação toda, disso aí tudo, somos nós mesmos, querido. Quando nós fechamos os olhos para a nossa educação religiosa, quando nós fechamos um livro e negligenciamos e terceirizamos a nossa educação religiosa para terceiros, nós somos os verdadeiros culpados. Quando nós somos levados pela tia, pelo tio, que teve uma visão, uma revelação, nós somos os culpados, queridos. Quando nós queremos mandar em Deus, quando nós queremos determinar a Deus, somos os culpados, queridos. Mas nós temos a possibilidade, a oportunidade de mudar esse quadro, queridos. Temos a oportunidade de mudar essa situação. Quando nós começarmos a ler a Bíblia, queridos. Quando nós começarmos a acordar, a Bíblia diz: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando nós começarmos a tomar decisões, as coisas começam a mudar, queridos. São 30 mil igrejas, queridos. Eu vou te perguntar uma coisa. Dá uma olhada e pergunta se tem alguma igreja que tem aí uma instituição, uma escola que está, eu não digo dando aula para as crianças de graça, porque a gente sabe que existe um custo também agregado a isso aí. Mas dá uma olhada numa escola evangélica, quanto que custa uma matrícula de uma criança dessa? Começa a dar uma meditada aí. Eu estou falando nas escolas, porque é o que tem mais na cidade. Pergunta deles, escuta, quanto é que está a escola da criança aí? E você vai sentir um impacto forte, querido. Você vai correr para uma escola que não tem nada a ver com igreja, e lá é mais barato. O cara lá nem de igreja ele é. Talvez um profano, um ímpio. Mas um ímpio que não deve ninguém, que anda com a cabeça erguida, que não tem problema nenhum, mas está lá com o salário da galera em dia, não deve ninguém, tem suas dificuldades, mas está levando o seu negócio. E você chega numa escola dessa, de renome, uma escola batista fulana de tal, começando pela casa, queridos, R$2.000, você pula lá longe. Não, mas para o pastor eu vou dar um desconto, nem que desse de graça, não vai servir. Escola fulana de tal, R$3.000. Escola Dom fulano de tal, R$4.000. Isso é extorsão, queridos. E sabe quem são os culpados? Nós. Nós somos os culpados. Porque proporcionamos a essas instituições, por entender que elas vão formar cidadãos de primeira linha, proporcionamos a eles a entrega de nossos filhos.
proporcionamos a eles a oportunidade de terem muitas matrículas. Você leva um senhor de idade, está passando por uma situação difícil, não tem parente, leva ele num local, num abrigo de senhores, e está lá, abrigo São Fulano de Tal. Quanto custa? 4.000 para deixar o idoso. Que religião é essa, rapaz? 3.000 para deixar o idoso lá, ainda tem que pegar o cartão do idoso. Isso é extorsão, queridos. E eu estou aqui generalizando porque é 99,99%. Se você encontrar um, é um milagre. É possível que você encontre um desgarrado aí por Manaus, onde o próprio pastor, ele está lá na luta, ele está financiando. Eu conheço um orfanato em Manaus, pronto, onde existe uma mulher guerreira lá, uma mulher que entregou a sua vida para o Senhor e para aquelas crianças. E ali ela trabalha voluntariamente, lá não paga absolutamente nada, ela está sozinha. Ela está sozinha lá no Distrito Industrial há muitos anos. Tem um lar para crianças batistas. Sozinha. Pedindo ajuda de um, de outro, para conseguir lá o leite, para conseguir lá um colchão para uma criança, um remédio. E lá só é barra pesada. Esse é o único que eu conheço em Manaus. E mais nenhum, queridos. Isso, esses dias atrás, me deu uma revolta muito grande, sabe? Muito grande. Porque nós temos uma estrutura muito grande, mas poucas crianças nossas têm acesso a essa estrutura. E isso é triste, é lamentável, querido. Principalmente quando se trata de crianças, de idosos. Recentemente, uma colega minha, uma amiga minha, disse, olha, tem um parente aí dela que está passando por é um drogado. A Érica nem gosta que chame essa palavra drogado, mas o cara é um dependente químico, não é isso, Érica? Dependente químico, né? O cara é um dependente químico, é um nome bonito para chamar de drogado. Levaram ele a uma instituição aqui da igreja, da estrada. Chegou lá o Dom, fulano de tal, disse, olha, é 4.000 por mês. E a porta é aberta, se ele pisar na bola, ele vai embora de pé para Manaus. 4 conto por mês. Isso não é o evangelho, queridos. Não foi isso que o Senhor ensinou. Mas França hoje tem toda uma estrutura, tem psicólogos, tem não sei quantos psicólogos. Não gasta isso, queridos. Isso é o lucrismo. Alguém pode até dizer, isso é capitalista, França, é o capitalismo. Não. Capitalismo é bom, é saudável. Capitalismo é uma coisa maravilhosa, queridos. Isso aí é lucrismo, é exploração. Sabe por que esses institutos crescem, queridos? Porque nós patrocinamos. Nós patrocinamos. Eu duvido que um camarada que tem uma mente aberta, que é um conhecedor, ainda que seja ímpio, ele entra numa parada dessa. Não entra. Porque ele sabe que ali há uma exploração da fé. Ele sabe que o indivíduo, em nome da fé, seja ele romanista, protestante, seja o que for, ele está saqueando o povo, queridos. Isso é para que a gente possa abrir a nossa mente, ler mais
Ao invés de ficar o dia todo no toque lá no Zap, cara, lê uma matéria de qualidade. Pega algo de fundamental importância para a tua vida, para o teu crescimento, e diz: eu vou estudar sobre isso aqui. Isso é importante para nós, queridos. Abrir os olhos da fé. Se observa aí, cara. A gente anda no bairro. Um dia desse eu subi ali em cima, na casa de uma pessoa querida, e passamos por uma igreja. Só a misericórdia de Deus, camarada. E o cara chama aquilo de igreja, envergonhando o evangelho. Deus não precisa disso, cara. Envergonhando o evangelho do Senhor. E o cara gritava e salteava, dava cambalhota, e dizia que o cara ia ser rico, ia ser próspero, ia explodir, ia ser o Bill Gates da vida. Te pergunto, cara, pelo amor de Deus, abre o teu olho. Não tem condições numa situação dessa. É hora de acordar, meu. É hora de você encarar a sua própria realidade, fazer a sua comparação com você mesmo. Está lá um pastor com o número da camisa do candidato estampada no peito. Cara, com a cara daquelas que parece que ele tomou umas 30 doses. Isso é uma vergonha, mas é verdade. E ele está falando em prosperidade, dizendo que o cara vai explodir e que o cara só precisa vender a casa dele. Vende essa tua casa, torra tudo e passa essa grana para a gente aqui, que a gente vai aplicar ela bem aplicada. Hora de acordar, queridos. Hora de clamar a Deus e dizer: Senhor, me dá essa sabedoria que está em Tiago, Senhor. Eu só quero essa de Tiago, o resto deixa de mão. Só essa de Tiago já está de bom tamanho. Olha que isso não é de hoje. Tiago vai dizer: irmãos, não permitam serem enganados. Vocês foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Não permitam serem enganados. Tiago vai dizer: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque jamais Ele vai lançar isso na tua cara. Peça a Deus sabedoria. É hora da gente acordar, queridos. E você está na sua casa tranquilo e de repente bate uma canela de fogo. E já traz logo um cartão do candidato a vereador, a deputado, eu sei lá. Irmão, esse aqui é o nosso candidato da nossa igreja. Deus revelou que ele vai ser o próximo presidente da república. Para com isso, minha amada. O que foi que tu comeu pela manhã que tu está desse jeito? Nada, irmão. Comigo foi nada. Se tiver alguma coisa aí, bote para fora logo aí pra gente. Porque é assim, queridos, que está o evangelho, banalizado. Virou uma balbúrdia no meio de um monte de lobos devoradores. Pastor, o senhor não acredita no milagre? Claro que eu acredito no milagre. E muito, por isso que eu estou aqui. Que eu não acredito é na banalização do milagre, rapaz. Que eu não acredito é nessa banalização do milagre. Isso não pode acontecer. Pastor, o senhor não crê nas profecias? Demais. Creio muito nas profecias, por isso eu estou aqui. Que eu não creio são os falsos profetas que andam falando bobagem, querendo te saquear, te roubar, tirar aquilo que tu tem, o teu suor. E pessoas que não querem nada com a vida.
Ah, pastor, eu fiz um propósito para nunca mais trabalhar, França. Cara, esse propósito é de Satanás, meu irmão. Deus não trabalha com preguiçoso. Deus trabalha com homens e mulheres que estão ocupados, que se acordam 6 da manhã, bota a garotada para ir para a escola e chega às 6 da tarde. É assim que Deus trabalha, queridos. Ah, mas é porque eu fiz um propósito para não trabalhar para Deus, para viver de obra. Que obra, meu irmão? Onde estão as tuas obras? Ah, eu vou abrir ainda. Para com isso, cara. Vai te converter, meu irmão. Irmãos, acordem. Eu tenho certeza que os tempos, eles estão muito próximos. Acordem. Para mais tarde não dizerem, fui enganado. Agora vocês já sabem como funciona a questão. Talvez você não tenha a obrigação de saber como funciona a máquina religiosa. Talvez você não tenha a obrigação de como funciona essa sistemática, o mecanismo religioso. Mas agora você sabe um pouquinho como funciona o mecanismo religioso. São pessoas que não dormem. E eles ficam ali bolando um esquema para te saquear, para te roubar. Tudo em nome da fé. E usam dos mais diversos e profundos artifícios para te pegar. Seja ele protestante, católico, espírita, seja o que for. Nessa geografia religiosa, você tem que ficar de olho bem aberto, para não ser tragado. Tem muita gente séria, mas tem uma multidão de pessoas que estão aí tentando te tragar. Portanto, abre teus olhos. Como eu disse, nosso objetivo ao vir ao culto é louvar a Deus, é esperar uma resposta do Senhor e aprender aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós, que Deus nos livre do homem sanguinário, do aproveitador, do perseguidor, do homem vaidoso, daquele que quer te tragar. Que Deus ilumine seu rosto, nosso rosto, e nos dê a paz